Olá, meu nome é Paulo Carvalho, eu sou escritor e estudioso bíblico há mais de 30 anos. E a partir de hoje, nós teremos um encontro quase que diário para falar de um assunto, no mínimo, polêmico. E durante esses nossos encontros eu vou falar a respeito deste livro, deste meu livro, lançado recentemente, Religião, um Mal Necessário. E este livro, ele é polêmico porque, a partir da publicação da Bíblia, lá em 1456, é a primeira vez que um livro vai mostrar os bastidores da Bíblia, as mentiras que estão escritas na Bíblia. São muitas, são milhares, e que nós vamos falar aqui nesses nossos encontros, com calma, com bastante didática, e o nosso intuito é que você saiba, entenda, aprenda as verdades da Bíblia, para separar, como diz Jesus, o joio do trigo. É necessário fazer isso. Jesus escreveu que conheça a verdade e a verdade vos libertará. É com este intuito que eu escrevi este livro. Mais de 30 anos pesquisando a Bíblia, analisando, comparando, e para resumir em 2 livros, é este e um outro que será lançado futuramente, para que você possa absorver as verdades da Bíblia da maneira mais clara possível, independente do grau de instrução da pessoa. Ela vai entender, porque a linguagem que está no livro é muito simples, é muito prática, e a ideia não é fazer você aprender a verdade para você sair da religião que você frequenta, de maneira alguma. É necessário você saber o que eles dizem de verdade, o que diz de mentira, e você separar isso daí. Não precisa sair da religião. Basta você saber o correto, aquela maneira mais limpa, mais justa para entrar em contato com Deus. Esta é a verdade. Eu não sou pastor, não sou padre, nem pretendo ser-lo jamais. Eu vou falar para vocês como escritor, como estudioso bíblico, que, como eu disse, durante décadas estuda a Bíblia para chegar nesta conclusão aqui, para que você possa entendê-la da melhor maneira possível. Então eu estarei falando sempre do livro, porque com menos dias, mais dias, você vai ter acesso ao livro, eu sei disso. Já embora 2 semanas que o livro já está à venda, no canal www.eternasverdades.com.br, já foram centenas de livros que as pessoas já compraram, e você vai comprar, porque é necessário você, nesses nossos encontros, se você ainda não tem o livro, que você tenha em mão sempre a sua Bíblia, para que você possa comparar aquilo que eu vou falar com aquilo que está escrito na sua Bíblia. Então, se você já tem o livro, é fácil. Sempre eu vou dizer, estamos na página tal, na página tal. Fica mais fácil, mais prático. Mas enquanto você não tem o livro, tenha sempre a Bíblia em mãos. Pois bem, como todo livro, é necessário, antes de abri-lo, começarmos a leitura por aqui. Eu quero fazer uma apresentação do livro, para que depois a gente possa, neste ou nos próximos encontros, e os nossos encontros serão sempre rápidos, aí em torno de 5 minutos, nós vamos falar do livro, de tudo que está aqui, de tudo que é polêmico. Por exemplo, deixa eu fazer uma apresentação para você do que está escrito aqui atrás. Este é o livro que as religiões cristãs gostariam de que nunca fosse escrito, porque vai nos mostrar com clareza e com as próprias palavras da Bíblia, isso é importante, com as próprias palavras da Bíblia, o que os profetas, os autores bíblicos de Jesus verdadeiramente disseram ou não. É um livro fantástico.
lendo, conheceremos as diabólicas falsificações que os escribas, os copistas, influenciados por reis, imperadores e principalmente pelos pais da igreja, introduziram nos manuscritos que mais tarde transformaram na Bíblia que conhecemos, tornando-a, portanto, não sagrada. Vamos deixar o livrinho aqui um pouco de lado. Como que foi escrita a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia foi publicada, foi o primeiro livro a ser impresso no mundo em 1456. Vamos pegar o Novo Testamento. Poderíamos voltar no tempo e lá 900 anos antes de Cristo, 950 anos antes de Cristo, quando na época do rei Salomão começou a ser escrito o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Mas vamos pegar ali do nascimento de Cristo. 90 anos depois de Cristo, dizem os estudiosos, começaram a ser escritos os livros que hoje temos na Bíblia, os 66 livros, né? Tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Pois bem, eles eram manuscritos, eram escritos à mão. No início era escrito em papiros, depois começaram a ser escritos em pergaminhos. Pergaminhos eram couros de animais. Tantos os manuscritos escritos nos papiros, quanto nos pergaminhos, eles eram em formatos de rolo. Então vamos lá, pega o livro de Mateus, tem aqui o original do livro de Mateus, para reproduzir, para mandar para outras regiões, para outros povos, era necessário que alguém copiasse o original do livro de Mateus, por exemplo. Então, normalmente, era um copista, era um escriba, era um empregado do sinédrio, da igreja primitiva. A igreja primitiva sempre vai ser a igreja católica. Então, dava-se aquele manuscrito e dizia, faça tantas cópias aí, no caso, do livro de Mateus. E conforme o escriba, o copista ia copiando, sempre tinha ali, tira esse capítulo aqui. Na época não tinha capítulo e versículo, nós vamos explicar isso lá na frente. Mas tira aqui, tira essa frase aí. Acrescenta esta no lugar. Aqui você acrescenta mais isso, tá? Não está escrito aí no original não, mas acrescenta. E assim eles foram aumentando, tirando, poluindo a Bíblia de tal maneira que em 1456, quando o Gutenberg foi imprimir a Bíblia, existiam 17 mil manuscritos. Vamos chutar. Tinha lá 1000 de Mateus, 500 de João, 400 de Lucas. E eles selecionaram os 66. Os 66 que fazem parte da Bíblia que temos em nossas casas. No caso, esta daqui. Se a Bíblia for católica, acrescenta-se aí mais 7 livros. E por que escolher aqueles 66? É claro, os 66 que tinham sido falsificados, distorcidos pela igreja. E que eles sabiam que com menos dias ou mais dias eles iam se favorecer daqueles erros para favorecer a igreja deles. Sempre com intuito financeiro, sempre. E ali nesta Bíblia que eles, naqueles manuscritos que eles mexeram, que eles deturparam, né? Aqueles manuscritos se tornaram na Bíblia que nós temos em casa. E aqui você vai aprender comigo nesses nossos encontros que tem coisas horríveis, terríveis que eles falaram a respeito de Deus, a respeito do diabo, a respeito de reencarnação, de divórcio, de homossexualidade, enfim, nós vamos desmistificar tudo isso daí. Nós vamos tirar o véu para que você possa enxergar a Bíblia de uma maneira inédita. Então, todos os tabus que foram criados, que você tem medo e que eu tinha medo desde criança, nós vamos mostrar para você que isso é mentira. E eu vou mostrar com as próprias palavras da Bíblia. Continuando aqui a leitura do livro, então está escrito: as mentiras inseridas na Bíblia
transformaram-se no decorrer dos séculos em tabus, em mitos, em falsas profecias, que até hoje nos induzem, entre outros, ao fanatismo, ao crime, aos preconceitos, às orgias, à pedofilia, à idolatria, à escravidão, ao ceticismo, ao ódio, à mentira, aos sacrifícios, à hipocrisia, ao roubo, à ignorância, à desunião social, à guerra, à violência, à prostituição, entre outros. A humanidade, meu amigo, minha amiga, espera ansiosamente por este livro há séculos. E você diz aqui mais para baixo, você quer saber definitivamente tudo sobre as mentiras e as verdades contidas na Bíblia? Então leia este livro, por favor, leia este livro. Nele, o autor desmente, utilizando os próprios textos bíblicos, os tabus que há séculos nos ameaçam, nos aterrorizam, nos causam indignação, como homossexualidade, divórcio, dízimo, idolatria, confissão, santos, entre aspas, santos, espíritos, morte, preconceitos, promessas, Satanás, reencarnação, pecado, inferno, Santíssima Trindade, ira de Deus, etc. Eu vou mostrar a vocês que os textos das Escrituras relacionados a estes temas nunca foram de inspiração divina. Nunca foram de inspiração divina. São de autoria dos homens, homens mal intencionados, os pais da igreja. Aqueles que apreciarem a leitura deste livro terão o privilégio de absorver as essências das verdades divinas, que resistiram às adulterações cometidas nos manuscritos bíblicos. Aqueles, porém, que não apreciarem a leitura deste livro, é porque estão submissos à ignorância, ao fanatismo religioso. Infelizmente, infelizmente. Então, tudo que você sabe, o que você já ouviu, aprendeu, sobre o que nós vemos aqui, divórcio, homossexualidade, dízimo e tal, nós vamos desmentir tudo isso daí. Nós vamos desmistificar tudo isso daí. Não eu, Paulo Carvalho, eu vou mostrar com as próprias palavras da Bíblia que isso daí é uma mentira. Que eles nunca mostraram para vocês o outro lado, a verdade que está na Bíblia. Tem algum estudioso, os 2 ou 3 aí, que dizem que 100% que está escrito na Bíblia é mentira. É de autoria dos homens. Eu acredito que pelo menos 10% é verdade. Levando em consideração que a Bíblia tem 31.100 e poucos versículos, 10% disso são 3.000 e pouco, e pode ter certeza, estes são de inspiração divina. E nós vamos mostrar para vocês todos, sem exceção. No próximo encontro, já começaremos a mostrar para vocês os absurdos que introduziram na Bíblia. Até lá.